Terminando de fazer o meu chazinho aqui para começar essa live. E hoje a nossa xícara fala sobre a graça. É pela graça que nós somos salvos. E eu sei que já estão chegando aí as nossas convidadas. Vai ser uma bênção essa live. Vou só me preparar aqui, colocando meu fone. Gente, antes da gente entrar aqui, colocando o nosso convidada com a gente, queria que você mandasse os seus aviãozinhos aí para suas amigas, para as pessoas que você pode compartilhar a live. Vamos lá? Tô fazendo isso aqui agora. E chama a amiga, chama a prima, a cunhada, a irmã, a mãe. Bora lá espalhar para essa mulherada que nós estamos aqui. Vamos falar de um assunto bem legal hoje. É muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem aí? A gente está dentro das emoções ainda, né? Nessa mesma pauta. Mas hoje a gente vai falar sobre as três coisas que formam aí as nossas emoções e a nossa pessoa, né? Nós vamos falar sobre personalidade personalidade, emoção e temperamento. Nossa, é tão bom falar sobre temperamento. Eu amo falar sobre temperamento. Já coloquei aqui, gente, ó. Já mandei os meus aviãozinhos. Agora espero que vocês mandem aí os aviãozinhos de vocês. A Aninha, seja bem-vinda. A Juta aqui também, seja bem-vinda. A Nani, que é a nossa convidada, já chegou também. Aninha, se você puder pôr o link da live lá para as meninas assistirem, para elas lembrarem lá no Safe Place, manda para lá, por favor. Faz uma cópia do link, manda lá pra gente. Vou colocar você como moderator, tá? Da live também, aí você vai respondendo os nossos comentários aí, tá bom, Aninha? Please. Deixa eu colocar aqui. Moderator. Prontinho. Então a gente vai aprender sobre essas três coisas que são tão importantes, né? Oi, tia Andéia. Tia Andéia tá entrando também do Brasil. Seja bem-vinda. Você sempre bem-vinda aqui. Tô abrindo as minhas anotações aqui, gente, que tá quase rendendo um outro livro aqui de anotação. Enquanto a gente faz a live, eu vou anotando aqui. Gente, a gente tá fazendo sobre este livro, essas lives, essa série de lives. Estamos entrando agora na parte 3 do livro. Deixa eu ver uma coisa que eu acredito que a gente tem aí. A parte 3 e a parte 4 só. A gente tá mais da metade agora, ó. Estamos mais da metade do livro. O Tesouro das Emoções, com a doutora Judite Alves. Uma bênção esse livro, viu? Na Alemanha, minha amiga. Nossa, mas tá chique demais, viu? Isso, a gente não para, a gente só viaja pra lá, pra cá, pra todo lugar. Eu vou, gente, só pegar... Não, tá tudo bem aqui. O 3, a experiência das emoções, e aqui é onde a gente vai falar. O capítulo fala assim: as lágrimas escorriam e eu as deixava fluir com toda a liberdade com que podiam, fazendo delas um travesseiro para o meu coração. Nelas eu descansava. Agostinho. O começo desse capítulo aqui. Vou colocar a nossa convidada aqui com a gente, a Nani, a Gislaine, né? Não vou conseguir chamar você de Gislaine, não. Vou te chamar de Nani o tempo todo. Então, you have no request. Vamos fazer o request para ela entrar. Vou te mandar o convite aí, tá? Nós estamos juntas aqui. Tia Dé, como tá a Alemanha? Você tá gostando? Conta aí pra gente. Hello! Bom dia, tudo Bom dia, bem? tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como que está aí do lado de Miami? Tá mais nublado, tá mais chuvoso? Gente, Aqui, não, chuva para variar chuva, né? E eu aqui opa, tremendo, né? Eu falei, meu Deus, dá graça. Eu tô naquela oração, Senhor, que não seja eu, que seja você, porque eu tô só na tremedeira. Eu sou, eu, opa.
Eu falei, meu Deus, você me convide. Eu falei, gente, eu gosto de ficar quietinha. Eu sou aquela. Eu gosto de ficar quietinha no meu canto. Daí quando convido, eu falo, ai meu Deus, é toda aquela geração de emoção, né? Daí o Espírito Santo assim, mas você ora para ser usada. Por que que você. É, por que que Falei, agora não quer ir, né? Quando a ai gente não, fala mas tipo, a a gente carne fala, tá tremendo. A carne tá tremendo, mas vamos lá. a gente fala assim, eis aqui, Senhor, né? Eu quero fazer essa vontade. Aí Deus envia, É, olha, eu tenho um convite. Aí, não, eu não. então não sou eu, não sou a única, então, porque o Não, primeiro vem o não, né? A carne vai. Não, não. não, você tanto não é a única quanto Moisés fez isso, Elias fez isso, Davi falou, mas eu sou o menor. Todo mundo, todos eles sempre evitaram. Eu acho que isso é muito, É. muito do ser humano, né? É a nossa imperfeição, tentando ser perfeito, né? Tipo, Mas tá tudo bem que as emoções estão agitadas, nós vamos falar sobre elas hoje, então quem sabe no tá, final da live a gente já dominou elas, né? já dominou bem assim, desse jeito. Ai, Ah. viu? Mas eu queria que você se apresentasse. A Nani é minha prima, né? Vocês estão vendo aí, eu não vou chamar ela diferente porque a gente está acostumada. É, mas ela tem uma grande bagagem na área emocional, acredito que por muitos anos, né, prima, tanto trabalhando com crianças na igreja por muitos anos, até na parte de jovens já ajudou, e assim, e mais essa experiência agora que vem aí completando, né, através da escola, através da faculdade, então eu creio que a gente tem bagagem suficiente para estar falando aqui sobre esse tema maravilhoso. A gente vai entrar em temperamento. Falei, meu Deus, toda vez que entra em temperamento, uh, hoje estou aqui, né, para dar conta. Mas eu estou feliz que você aceitou o nosso convite, quero te Não, agradecer de imagina. coração. E que chegou até aqui, né? Porque, tipo, às vezes fica, não, não vai dar, não. E eu, Você ai, meu sabe, Deus, né? Você eu, conhece, né? eu só espero que ela não corre no último minuto. Eu tentei. Eu fico super Não, feliz por você estar aqui com a não, gente. imagina. Bem-vinda, que essa seja só a primeira de muitas lives que a gente venha Amém. fazer junto e que, assim, minha oração é que Deus possa usar a sua vida para colocar para a gente, assim, né, nos ajudar, né, e expressar todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus já tem falado com você, tudo aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado na sua vida, dentro dessa área que você decidiu seguir e estudar, Uhum. né, escolheu. Então, eu quero que você só se apresente assim para a gente e para ficar aqui registrado. E depois, quando é segunda, terceira, quarta, quinta, lá eu já nem peço mais apresentação, até esqueço. Já é de casa, já, né? É de casa, é. Você já é de casa, né? Você segue, assim, tá sempre aqui com a gente, trabalhando, ajudando, contribuindo e fazendo Safe Place também, né? Mas eu quero que você se apresente aí pra gente, para as Ah, meninas. imagina. Obrigada, primeiramente, muito obrigada, porque eu sei o carinho que você tem pelo Safe Place, eu sei que é algo que Deus colocou no seu coração. E olha, você é uma guerreira, sabe? Assim, é algo que Deus colocou e você tá sempre ali, independente do seu cansaço, independente da sua correria, mas você não desiste, sabe? Isso, assim, é algo, eu fico assim, admirável, porque, né, todo mundo, como a gente falou no começo, né, a carne fica lá, eu não posso, eu não quero, e você não. Por obediência você vai e o Safe Place está crescendo. E a gente tem aprendido tanto com o Safe Place que é uma honra. Esse livro, assim, eu sou apaixonada por esse livro. Eu tô acompanhando, sempre que eu posso, tô acompanhando as lives. E tá me edificando tanto. Porque às vezes fala assim, a gente estuda, estuda, acho que aprende. Mas não, sabe? A gente tá sempre renovada, sempre Deus sempre traz uma palavra nova. E o Safe Place também, tipo assim, cada live eu vou aprendendo cada vez mais. Então é um prazer e que eu posso contribuir para isso também, sabe? E a minha paixão eu, por ter estudado psicologia, counseling, eu acho que começou muito pelo um chamado que Deus colocou no meu coração, sabe? Porque a palavra de Deus ela é tão perfeita, ela é tão linda. E quando você estuda a psicologia em si, você vê ainda mais a perfeição de Deus. Porque a psicologia ela complementa também a palavra de Deus. Não tem como você, tipo assim, mas psicologia você vai só estudar a mente. Não, mas quando você traz pela palavra, o nosso Deus, ele é o maior psicólogo do mundo. Sabe? É tão assim, quando eu estudo, sempre, né, na minha formação de psicologia que eu fiz aqui, eu fiquei sempre encantada. E graças a Deus que o Espírito Santo sempre me ajudou a não levar para essa parte.
tão humana, né? Tão self-centered, tão centralizada, porque eu. E sempre a gente Sim, sempre possa levar eu como a criação de Deus, eu como aquilo que Deus me fez dessa forma, Deus vai me transformar, e eu tenho um Deus acima de tudo. Então, assim, quando a gente pega a psicologia e traz para a palavra de Deus, é uma libertação é, enorme, uma transformação e uma libertação, né? Porque a psicologia em si, ela nos ajuda, ela nos direciona, ela nos encaminha, mas eu acho que a psicologia sem a palavra de Deus, ela não tem uma... é vazio, né? Não, ela é vazia e ela não tem aquela parte não tem uma libertação. Uhum. Desculpa, gente, porque às vezes E foge um pouco a minha palavra, as palavras aqui, sabe? Não tem aquela libertação, porque só o Espírito Santo e Deus que nos liberta, né? Então, se você pegar aquela parte só humana, você fica ela funciona. Funciona, com certeza, porque a gente é emoção, né? Mas quando coloca eu e Deus, a libertação ela é completa. E eu sou apaixonada por isso, gente. Sabe? Eu tô numa fase da minha vida ainda de ser mãe, de ser esposa, eu tenho estudado muito, não trabalho muito nessa área, mas assim, eu tô pela fé. E é assim, é maravilhoso ver assim, o nosso Deus, o quanto ele nos fez tão perfeitinhos, tão complicados, né? A gente analisar, nossa, como perfeitinho. Deus fez, não é? Como É, a gente pode ser tão de complicado, meu Deus? Como você fez uma pessoa assim tão cheia de emoção, personalidade, como a gente vai estudar hoje, né? é. Mas assim, e a mesma forma ele deu toda assim, ó, calma, você acha que é complicado? Vem aqui, vem para minha palavra que tá aqui a resposta, vem cá que eu te ajudo, né? Então, isso é maravilhoso. Eu tenho uma formação em Biblical Counseling, né, aconselhamento bíblico. Deus realizou o meu sonho na parte de psicologia, que eu acho que Deus de adolescente, meu sonho era estudar psicologia, mas agora eu vou conseguir fazer minha especialização em clínica, para glória e honra do Senhor. Tudo pela fé, vamos embora. E porque Amém. realmente, gente, olha, um livro desse é um aconselhamento. Ter um livro É um desse aconselhamento, é né? muito gostoso, E gente. realmente, prima, assim, a Nani tem a Sofia de 6, você tá com 6? 6. 6 anos em casa, também é casada, né? Tem o Sérgio aí. E a É, gente que tem família, a gente precisa, né, desse refrigério, desse precisa. lugar de meditação, de reflexão. E esse Uhum. livro da doutora Judith Alves, a irmã Judith Alves, que fala Desvendando a Alma Feminina, realmente vem assim rasgando a gente de Bem. uma forma que a gente fica assim impactada. Cada capítulo é uma coisa nova, cada Uhum. capítulo a gente consegue entender um porquê do nosso comportamento, da nossa reação, né, das É. nossas respostas emocionais. Então, assim, e eu estou muito feliz de ter você aqui, especialmente porque eu sei que você tem aí muita coisa para nos ajudar, para somar, para agregar, né? E assim, quero que você sinta-se à vontade. E aquilo que você falou muito certo, né, prima? A ciência, falando assim, né, mais propriamente da psicologia, a ciência, ela prova a palavra de Deus. Ela concilia, ela caminha junto com a palavra de Deus. Então, assim, não tem como a gente falar da psicologia, né, a gente que é cristão, sem entender Uhum. que Deus ele usa exatamente todos os nossos neurônios, tudo que há em nós para poder nos fazer completos, né? Então a Sim. ciência ela vem, eu digo que a ciência e a Bíblia, elas andam de mão dadas, né? Em Sim. tudo que a gente vê na área da ciência, seja na área física, na área emocional, a gente consegue encontrar dentro da palavra, através dos salmos, através de qualquer leitura que a gente vai fazer, a gente está sempre ali comprovando. É. Até mesmo a geografia, outras áreas também, não Tudo. só a ciência, mas em todas as áreas, né? A gente vê que a palavra ela veio primeiro, então ela tem aí uma base e todas as demais coisas foram criadas em cima da palavra, ainda que muitos não queiram Uhum. admitir, né? Eu queria dar um hello, boas-vindas aqui para o LED, que está aqui com a gente, né? Lá do nosso querido, glorioso, sombrio. O Thiago também está aqui. Seja bem-vindo, Thiago. O Sérgio está aqui também, né?
Ai, deve ser a Sofia. Você está passando na prova aí. Eu proibi ela de entrar no quarto, ela tá me espiando lá do outro lado. A Anne está aqui com a gente. Anne, seja bem-vinda. A Lu está aqui, seja bem-vinda, Lu. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu estou muito feliz, são seus convidados e eu agradeço a Deus pela sua vida. A Ellen, seja bem-vinda também. A Ellen do Safe Place acabou de passar por cirurgia, né? Ela está de repouso ainda. E conta pra gente, tá tudo bem aí? Como que tá o descanso? Descanso forçado, né, Ellen? Mas daqui a pouco ela já vai estar também aí, tá na parte final do seu tratamento. E daqui a pouquinho já vai estar sendo liberada para poder voluntariar aqui com a gente no Safe Place. Seja bem-vinda, Anne. Um abraço para a família aí, viu? Então, prima, a gente vai entrar e esse capítulo do livro, ele fala sobre três coisas tão intensas. Eu falei, meu Deus, como a gente vai conseguir falar de três coisas tão, assim, intensas e difíceis, né? Em Uhum. um capítulo, eu falei, mas a gente vai dar conta. A gente vai, igual a É. Thalita Pereira, eu vou dar conta. Ele é pequenininho, mas ele é forte com os outros, né? Forte. Eu falei, não, tem só algumas páginas, mas ele é bem resumido e tem tanta informação nesse capítulo, prima. Muita informação, muita informação. Mas, overall, a gente vai estar falando da personalidade, o temperamento e a emoção. Acredito que essas três coisas são super conectadas, né? Tá. Assim, sempre explodindo uma na outra, sempre refletindo uma na outra. Uhum. Então, seja bem-vinda, Janaína, acabou de entrar aqui. Janaína é minha consogra. Beijo. Faz tempo que a gente não se vê, estamos precisando tomar um café, né? Para não falar dos filhos, mas eu preciso tomar um café para falar de nós. Ai, ai, Ellen, oi, lindas, estou ótima, tudo perfeito, graças a Deus. Que bom, Ellen, que bom saber que sua recuperação está indo bem. A gente tem orado por você. Daqui a pouquinho a gente está junto aí, né, para fazer essa obra tão grande que Deus colocou no nosso coração. Vamos começar por onde, prima? Bom, eu tenho eu acrescentei uma coisinha a mais. Que Quando eu estava Aham. lendo o livro, eu vi que ela citou, e foi uma parte assim, né, quando eu estudei psicologia, eu amei. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas as emoções, porque eu sou assim, porque eu nasci desse jeito, porque eu vejo as coisas desse jeito, Só que quando a gente vai estudar também a parte fisiológica do nosso cérebro, que a gente entende que as nossas emoções, ela começa na parte fisiológica. Olha a perfeição de Parte Deus. física, Parte exato. física do nosso cérebro. Então, ela comentou no livro, então eu acrescentei um pouquinho disso, eu vou tentar. Eu Ótimo, coloquei, eu coloquei a parte fisiológica um pouquinho, e depois, lógico, a gente vai falar do temperamento, da aham, personalidade e do caráter, né? Porque ótimo. tudo isso a gente vai entender o comportamento da pessoa. Porque nos Uhum, próximos capítulos a gente vai estar falando das emoções. Mas quando a uhum. gente entende já a formação no cérebro, né? Por que que a criança já nasce lá já tem uma formação no cérebro da pessoa também, sabe? E então vai começar a nos dar direções de como a gente pode modificar e transformar a nosso caráter, a nossa personalidade e as nossas emoções. A Tá? gente tem essa parte que é a nossa natureza física, né? Uhum, E a gente lógico. tem aí a parte do environment, que é o ambiente que a gente Sim. cresceu, que a gente foi criado. E tudo isso acaba sendo fator determinante Uhum, para as emoções, para a personalidade, para o caráter. São as coisas que a gente vai é. falar, né, Silvana? Sim, Deus ele nos fez muito perfeito, né? De algum lugar tem que surgir uma emoção, não é uma coisa, a emoção vem do nada. Não foi o ambiente no ambiente ele ajudou, mas tem uma formação fisiológica da onde tá as emoções conectadas. Então eu vou dar aqui, gente, eu tive que fazer um pouco de anotação, porque eu sou assim, quando eu fico nervosa eu falo demais. Então eu tenho que ter certeza para eu Bom, vou tentar. Tem gente que fica quietinha, eu não, eu fico nervosa, é, então, eu fiz umas anotações aqui para me tentar, sabe, passar para vocês. A minha intenção é não confundir, é explicar. Mas vamos lá junto, tá? Eu vou ter que ler aqui, tá bom, gente? Porque eu não consigo fica à decorar. vontade, fica à É. vontade. Deus nos criou como seres emocionais, né? E as nossas emoções, ela determina o nosso dia a dia, determina as nossas escolhas, o nosso dia a dia e os nossos relacionamentos. Se você já começa um dia mal-humorada, se você já acordou estressada, vai mudar o ambiente da sua casa, vai mudar o ambiente do seu trabalho. Olha como a emoção ela é forte.
forte, né? Uma né? emoção não transformada, uma emoção não educada, ela faz isso, porque nós somos seres emocionais, né? Isso é uma criação, é algo que Deus nos deu, mas a gente pode ver como um presente também, né? Porque tem as emoções boas e tem as emoções que precisam ser transformadas. Então, todos nós, essa emoção, ela determina muito na nossa vida também, o nosso dia a dia, e até como a gente se relaciona com os outros. Porque às vezes a Sim. pessoa, né? A pessoa tá de mau humor, ela vai te tratar de uma forma que você fala, meu Deus, o que que eu fiz? Não, não foi você. É a emoção que aquela pessoa tem. Ou é a emoção que você tem e você aceitou daquele jeito. Então, a Sim. emoção, gente, ela determina muito na nossa vida, né? Acaba sendo um efeito dominó também, né? Porque Sim, muitas vezes você acorda super bem também, e aí uhum, você vai para um lugar para ser atendido. Ontem aconteceu isso comigo. Eu tinha que resolver algo no banco e eu falei, ai meu Deus, vai na minha frente, me ajuda, porque eu não sei se vou conseguir resolver isso aqui. E aí, quando eu cheguei lá, a atendente foi super ríspida, super grossa mesmo, uhum. né? E aí eu fiquei assim, nossa, eu saí de lá tão. E assim, e eu sou muito assim, não vou nem falar, vou ficar quieta e não vou nem falar. Quando eu tô assim, sabe? Eu falo Uhum. assim, nossa, eu comecei, né, o dia assim, preparado para resolver aquilo lá. Falei assim, ah, não, 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 só recebi um monte não, um monte não. Não queria nem olhar o negócio, estava me descartando. Aí eu falei, mas tem certeza, não tem como você ver com uma pessoa do banco, uma gerente? Uhum. Aí eu fui até o gerente, aí, não, não, resumindo, foi um não. Aí eu, ok, não vou nem falar. Aí eu peguei o carro, saí do banco para ir para o trabalho. Falei, ah, eu vou para o trabalho, depois eu resolvo isso na segunda-feira. A gente querendo procrastinar, né? Mas daí, falei assim, não, eu não vou procrastinar. Voltei e tinha um outro banco bem do lado, assim, sabe? Voltei e falei, eu vou no outro banco, porque eu tenho conta lá também. Não vou desistir. Porque uma pessoa me tratou mal e criou um monte de impedimento, não vou desistir. Uhum. Aí fui no outro banco, cheguei lá, a menina só me colocou assim na fila e falou, claro, com certeza, vamos fazer o depósito, sim. Entrei na fila, fiz o depósito, a moça, uma indiana, foi super, super gentil, super Ela já atenciosa. mudou o seu dia, já, Ela já mudou a mudou meu perspectiva. dia, porque eu já ia chegar no Uhum. meu, eu já ia chegar no office, assim, sabe, chateada Aham. por causa daquilo ali. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, não vou desistir, eu vou lá no outro, vou tentar no outro, já que não deu aqui. Aí fiz a volta, já estava indo pro office, voltei, fui de volta pro banco. Então, assim, é um efeito dominó. E às vezes a Sim. pessoa que chega na gente mal-humorada, mal, assim, Uhum. que chega ruim, né, chutando o pau da barraca, como a gente fala, acaba sendo uma reação de um reflexo lá atrás de Com alguém que já tratou mal. certeza. Então a gente vai Uhum. é um efeito dominó, né? Sim, é como a gente analisa como as emoções são importantes, né? Só que assim, ó, Deus, ele nos ensina através da palavra que a gente devemos transformar e dominar as emoções, né? Como que eu falo? Ele deixou as emoções, mas ele não deixou livre-arbítrio. Ó, você é desse jeito, eu fiz você assim, e esse é você e as pessoas que te aguentam. É. Não, não é assim. Não é assim, né? Quando a gente vai para a palavra de Deus, porque eu vou te falar uma coisa, até a pessoa que tem emoções fortes, a pessoa que começa o dia com uma emoção irritada, estressada, tudo aquilo, ela também não tá bem com ela mesma. Não é só os outros que estão sendo afetados. Ela em si, ela não é bem. Então, às vezes a gente olha, meu Deus, será que a pessoa, por que que a pessoa fez isso? Gente, porque ela não tá bem. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus, ele nos fez perfeito. Deus, ele é tão perfeito, assim, a forma com que ele, né, nos formou. Só que o pecado veio e tirou essa perfeição. Mas dele é tão misericordioso que ele nos deu a palavra dele, que fala aqui, Romanos 12:2. Não se moldem com o padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então significa o quê? O padrão desse mundo é eu sou desse jeito, né? Essa sou assim mesmo. Não. Nós temos um padrão de Deus, porque quando a gente chega ao padrão de Deus, né? Quando a gente começa a entender, a gente tem a perfeita vontade de Deus, ela é agradável, ela é boa, os seus relacionamentos vão ser melhores. Você, primeiramente, você vai ser bem com você mesmo, porque começa com a gente. Quando a gente tem as nossas emoções resolvidas, não perfeitas, a gente nunca vai ser só no céu,
né? Mas quando a gente começa assim, ei, hoje eu não tô bem, né? Vamos parar um pouquinho. Hoje eu não tô bem, vamos parar um pouquinho. Você tem o poder de mudar todas as coisas ao redor. Isso é a vontade de Deus, né? A gente já consegue viver a vontade de Deus ali. Quando você para, eu vou dar um exemplo, gente. A minha filha ela é elétrica, ela é elétrica. E às vezes quando eu tô aqui, sabe? Já aconteceu, às vezes outro dia eu pensei pra mim e falei assim, filha, eu cheguei e falei, filha, a mamãe precisa de 10 minutinhos. Fica aí brincando. Você quer assistir TV? O que você quer pintar? Eu- porque a mamãe não vai ficar com você agora, porque eu sei que eu vou estourar. Chega aquela parte, porque ela tá numa fase que ela pergunta de tudo. Mas daí quando eu respondo, ela vem com mais outra pergunta. E tem hora que, gente, não dá. Tem hora que você tá cansada, sua cabeça. É Então, normal, é né? normal. Daí o que aconteceu? Eu falo pra mamãe, preciso de 10 minutos. Gente, eu sento e vou. Respiro. Respira. Mas a Nani de antes, fica quieta, minha filha, não aguento. E vai por Sabe? aí afora. Então, tipo assim, Deus nos dá sabedoria. Por quê? Porque às vezes, gente, só uma respiração, só faz daquele 10, você só precisa centrar, muda todo o ambiente da casa, Sem sabe? contar que isso é a parte física, porque você faz aí Sim, essa respiração, o seu cérebro vai ser oxigenado, o com seu nível certeza. de entendimento, de controle vai ser Uhum, diferente, a sua reação vai ser toda diferente. Então, às vezes são algumas técnicas e também sim. o entender. Eu acho que a parte mais difícil em nós, na mulher, a gente falou muito sobre os hormônios na semana passada aqui com a Uhum, nutricionista, com a Rafa, e assim, eu acho que a parte mais difícil em nós é identificar, sim, né? A identificação. Quando a sim. gente, e é sobre isso que você está falando, né? Tipo, você identificou que você não estava bem. Então você parou, peraí, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Uhum, E assim, a gente vê que Deus ele fala assim, ó, que a gente busca em oração para que quando chega no dia mal, a gente uhum, possa estar fortalecido. sim. Então, até a palavra mesmo nos dá. Ou seja, nós temos condição de mudar o dia mal. Temos. Deus nos Você deu o tem. controle. Deus nos deu, tipo assim, o Espírito Santo e ele nos fez seres assim, ó, você é capaz. Ele nos deu a palavra dele, ele nos deu. E outra coisa, quando você falou, é uma questão de identificar. Quando eu estava escrevendo aqui no meus notes, o Espírito Santo falou assim, ó, que tá em Isaías 4:6, a primeira parte, que fala: "O meu povo foi destruído por falta de conhecimento", É, sabe? Então, muitas vezes, aquela a gente não, pela falta da gente não entender as nossas emoções e também não entender as emoções dos outros ao redor, sabe? Porque quando eu tô o Safe Place não tá me ajudando apenas comigo, gente. Hoje eu entendo por que que o meu marido é desse jeito. Ou quando eu comecei a estudar isso aqui, eu entendi por que que a minha filha muitas vezes é desse jeito, sabe? Pelo conhecimento, eu consigo hoje entender, né? Então, o que eu quero, o meu coração hoje, o desejo do meu coração através dessa live é trazer um pouquinho mais de conhecimento, porque como a gente vai falar das nossas emoções, né? A gente vai ter um pouco de conhecimento da onde que surgem as nossas emoções. Então, eu vou só entrar um pouquinho, que eu não quero ser muito essa parte de, né, de didática, na parte muito, mas eu acho muito importante que a parte da filosofia ou a fisiológica do nosso cérebro. Como Deus criou, porque o nosso cérebro, como a irmã Judite comentou lá também, os nossos sistemas de emoções é o sistema límbico. Nós temos uhum, uma parte do nosso cérebro que é só das emoções, né? Que é a parte do sistema límbico. Que a amígdala central, elas são divididas em quatro partes, tá, gente? Eu vou tentar não tomar muito tempo, só vou passar para vocês um pouquinho, porque eu achei muito interessante como Deus ele é organizado, como Deus ele faz tudo tão perfeito. A amígdala central, ela detecta as emoções do medo, a raiva e o prazer. A amígdala é tipo assim, quando acontece um perigo, é como se sai um alarme. Ele é assim, é o instinto, o medo e o prazer. Essa é a parte do cérebro e ela já desenvolve até na gestação das crianças. Né? Isso começa lá na gestação, a amígdala. Tanto que uma criança, se você gritar, ela já faz isso, né, com uma criança. Então é a parte ali da raiva, é aquela parte que ela não é controlada, é a parte do impulso do cérebro, que é a nossa amígdala que participa na forma, que também participa na formação da memória emocional. Tanto que uma criança num ambiente de grito, uma criança num ambiente estressante, essa amígdala dela ela foi tão ativada que ela vai se tornar um adulto
toda a vida ansioso, medroso, pessimista. É como se tivesse aquele alarme dela, no cérebro dela, foi formação muito grande ali. Então, o Na estímulo, verdade, acaba sendo um gatilho um também para gatilho também. Isto. Isso já está lá no começo, na gestação das crianças. O Uau. hipocampo, ele armazena memórias, principalmente associadas às emoções, relacionadas a experiências emocionais e lembrança do passado. É a nossa caixinha. Fica lá no hipocampo. As nossas memórias, memórias boas, memórias ruins, né? Que isso já começa também na formação da criança, a partir do, se eu não me engano, a partir dos 6 anos de idade, que tudo aquilo que a gente passa pela nossa criança, pela nossa, nossos filhos, nossa geração, ela já está gerando ali uma formação, uma memória. Porque a nossa criança, ela vai ver o mundo daquela forma. A minha filha, ela vai entender o mundo de acordo com o que eu passo para ela. É como se fosse um livrinho em branco, né? Aquilo, as emoções que eu estou passando para ela, a forma com que eu estou, o ambiente tá formando ali o caráter e as memórias estão ficando ali no hipocampo. Memórias boas e as memórias ruins, que pode futuramente surgir trauma, né? Outras coisas também. E o cortex, que é o pré-frontal, ele é função, gente, esse é o mais importante que nós precisamos trabalhar. Ele regula as emoções. Então, vamos supor assim, ó, a amígdala, ela é a criança, tá? A amígdala é aquele que tá sempre com raiva, ele não tem controle, tá bom? Eu vou trazer para o nosso dia a dia, tá bom? O hipocampo, ele só armazena as memórias. Ele tá ali armazenando as memórias. O córtex pré-frontal é aquele que vai te dar o equilíbrio, que traz a parte regular as emoções. Que para uma criança, gente, isso foi muito interessante. Uma criança, quando ela, o pré-frontex é aos 8 anos de idade. Uma criança de, muitas vezes, a gente quer que uma criança de 5, 6 anos tenha autocontrole. Fica quieta, menina. Pensa antes de falar, porque você só olha. A criança não tem autocontrole, gente. O córtex da criança não foi desenvolvido ainda. É lá a partir dos 8 anos que começa a se desenvolver. E demora, tá? Porque isso é uma coisa que você vai ter que estar trabalhando. É a parte control... é uma parte do cérebro que ele controla a amígdala. Mas isso vai depender o quê? Do nosso ambiente. Eu tô falando da parte física, tá? A Uhum. parte fisiológica, tá? Fora do ambiente. Cada ambiente, cada temperamento, tudo isso também vai estar determinando essa parte do cérebro, como a parte do cérebro trabalha. E a parte do hipolamo, que é a parte física das emoções, que é onde traz os batimentos cardíacos, é o hipolamo, hipotálamo, o nomezinho, gente, vamos lá. Hipotálamo é a parte do nosso cérebro que passa as nossas emoções para o nosso corpo, né? É a parte do batimento cardíaco, a respiração, é quando tá assim, aquela ansiedade, o coração acelera, o suor, tudo é a parte. Então, são essas 4 partes que o nosso cérebro trabalha as nossas emoções. Só que Uhum. o gostoso disso, gente, o mais lindo de tudo disso, eu amo, gente, eu amo estudar isso, é que Deus ele fez isso de uma maneira super, né, organizada, mas a gente também pode mudar tudo isso. Tá? A ideia chama neuroplastia. Neuroplastia é onde você muda os neurônios, você muda as conexões no seu cérebro, você muda toda essa parte do seu cérebro. O que eu tô querendo falar? Um exemplo. Ah, porque essa criança, ela criou num lar totalmente traumatizada, totalmente violento. Ela vai se tornar um adulto violento. Ele vai se tornar, com certeza, se a gente for lá pela parte fisiológica, ela vai se tornar um adulto com trauma, uma pessoa que só briga, tudo isso, com ansiedade. Vai sim, mas não significa que ele vai ser dessa forma pro resto da vida. Sim, eu não tô nem citando a palavra de Deus ainda, porque a gente vai ver lá como a Tá palavra de falando Deus só, completa. a Eu gente tô tá falando da falando. parte fisiológica. Que se uma pessoa Aham. chegar em você e falar assim, a pessoa não é cristã, uma pessoa não acredita em nada, e fala assim, não, porque eu sou desse jeito. Não, você muda o seu cérebro. Você consegue, nosso cérebro, ele não é fixo, Uhum. tá? Um Ele não é pronto exemplo, e acabado, né? não Existe é uma pronto e capacidade de acabado. Eu tô falando na parte, na parte fisiológica. Como fisiológica que dela. você, amígdala, como que a gente controla essa raiva? O nosso cérebro, a partir do momento, como você já citou, uma respiração, ela traz o oxigênio. Um exercício, se você for caminhar, isso é muito importante. Ele traz proteínas boas para o nosso cérebro. E acima de tudo, gente, olha como Deus ele é perfeito. Quando ele fala lá em Efésios, tudo que for bom, tudo que for puro, nisso pensais.
E o nosso pensamento, ele também determina como o nosso cérebro vai trabalhar. Aos poucos, é onde vem a parte de terapia, né? Vem a parte de você ter um acompanhamento, mas isso, ao meu ponto, tipo, isso é mutável. Isso é uma coisa que você também pode transformar. Isso é uma coisa que a gente tem, fisiológica, nós, mas pode ser transformado. Sim, a Então, forma isso. como que o cérebro foi formado, isso sim é a forma que Deus formou. Mas Uhum, existe a renovação do entendimento, que é aquilo que a sim, gente viu na palavra. E essa sim, renovação, ela sempre vai, ela sempre vai acontecer, porque o nosso cérebro ele está aberto para sim, isso, para para receber mudanças. esses comandos, né? Uhum, Ocitocina, todos esses hormônios que, a partir do momento que a gente identifica, a Lu até colocou aqui, se não tem o conhecimento, que é identificação, né, não uhum, tem o governo e a autorregulação, né? sim, Então Deus criou o nosso físico com capacidade de de mudança e mudanças. transformação. E é exatamente isso. A gente vê assim especificamente nos nossos filhos, né, gente? Porque Sim, às vezes é mais fácil a gente enxergar a mudança no outro do que na gente, né? com Então a gente vê certeza. Ah, nas crianças, especificamente, porque eles estão passando por uma fase muito grande, a gente vê que, de acordo com da forma com que a gente conversa com eles, que a gente fala, a gente uhum, ensina e explica, eles têm aí uma resposta diferenciada daquilo com que já era uma certeza. coisa formada, né? Uhum. Então, muito interessante como Deus ele é perfeito, né? Assim, a forma com que ele criou o ser humano e essa abertura que ele nos dá para que a gente possa ter transformação, né? Mudança. Sim, é o conhecimento, aquilo que eu falo. Se não tiver conhecimento, você não pode transformar algo que você não conhece, É, né? E a palavra de Deus, ela fala, meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, exato. como a gente começa a entender que, tipo assim, o meu cérebro eu carrego muita coisa, né, de uma gestação, da forma com que eu fui criada, que formou o meu cérebro, né? Tipo assim, foram instintos no meu cérebro que ficaram mais aguçados do que outros. Mas hoje, eu, como adulto, eu posso mudar isso, né? Eu tenho Deus através, Deus nos chama para sermos transformados. Eu, como adulto cristã, perante a palavra de Deus, ele fala: seja transformada a sua mente, né? Bringue todo pensamento cativo a Cristo. Aquele Uhum. pensamento do passado, aqueles pensamentos ruins, traz cativos a Cristo. E isso, gente, automaticamente, com o tempo, você tem o poder de acalmar a sua amígdala, o seu córtex frontal, ele começar a ser equilibrado, ter uma vida mais equilibrada, né? Então, essa é uma das primeiras partes, porque o que eu tô falando da parte da fisiológica, porque é onde a gente nasce, né? E agora também tem outra parte, que é a parte da personalidade, que a gente vai entrar na parte da personalidade, o caráter, né? E os temperamentos, que é onde a gente vai entender por que as pessoas reagem dessa forma, né? Por que a pessoa, tipo, a mesma circunstâncias pode ser diferente para cada um. Para cada um, Para cada exatamente. um. Às vezes, Cada um tipo, tem ó, uma forma diferente de enfrentar, de né? reagir, de reagir. Tipo, um exemplo, se uma pessoa falar um não para você, você vai ficar brava. Mas por que que ela fala não? Se a pessoa falar não para mim, eu falo, ok, depois eu resolvo. Foi o mesmo não, mas as nossas respostas foram diferentes, porque somos seres únicos. Deus ele fez único. Nós somos seres únicos e nós temos personalidades e temperamentos diferentes, né? Que é a outra parte assim, que é importante a gente conhecer isso para a gente lidar com nós e com as outras pessoas ao nosso redor, né? Deus Então, não. eu ainda acho que às vezes a gente até consegue lidar melhor com as pessoas do que com nós mesmos, porque a gente também tem Uhum. uma cobrança muito forte em Sim, relação à nossa melhoria, à nossa mudança. Quando a gente identifica assim, nossa, né, eu não consigo melhorar nessa área, eu não consigo, eu preciso equilibrar o meu emocional. Mas quando a explosão da emoção acontece, a gente tem aí por trás um temperamento que vai influenciar sim. a Uhum. personalidade, que vai influenciar. Então, muitas vezes a gente consegue até consertar o outro, identificar o problema no outro, mas na gente é sempre mais difícil. Por isso que eu acho que tudo começa na gente. Tudo começa na gente, nas coisas que a gente vive, nas coisas que a gente experimenta. Eu acredito que quando a gente consegue identificar e parar para se olhar melhor,
se analisar melhor, refletir melhor, tipo, aonde que eu tô, é, aonde que eu posso melhorar? Não vou nem Uhum. apontar a parte negativa, que é onde eu estou falhando, e a gente sempre faz essa pergunta, mas aonde eu posso melhorar? Eu acho que daí a gente consegue, partindo disso, né, tendo esse apoio de toda a parte física que Deus criou na gente, a gente consegue identificar e trabalhar primeiro em nós, porque tudo Sim. sempre vai acontecer primeiro em nós, para que depois a gente possa. Como eu vou querer mudar os outros se eu não consigo mudar a minha reação em É. função dos outros, né? E eu acredito que até a nossa, quando a gente muda na gente, ou como a gente tem um autoconhecimento, eu não falo tanto assim mudar, porque parece uma cobrança, né? Parece assim, ai, eu vou ter que Melhorar, ser né? perfeita. É que você falou, depende muito da personalidade da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Se alguém me maltrata, eu falo, meu Deus, mas por que que eu fiz ela com ela? Eu já vou logo achar que eu fiz algo errado, né? Tem gente que não, porque aquela pessoa fez aquele jeito pra mim, não sei o quê. Eu sou oposta, eu já fico, eu fiz pra ela, por que que ela agiu dessa forma? Então, eu tenho que ter esse cuidado com a minha autocobrança e entender que eu sou amada de Deus, eu estou em processo de transformação e perfeição vai ser no céu. Eu estou dando o meu melhor, né? Então a gente tem que ter, mas é muito importante a gente ter esse autoconhecimento também. Porque no meu caso, de pessoa, ei, sai da sua perfeição, você não vai ser perfeita. Aceita que você não vai ser perfeita, sabe? E às vezes a gente quer essa coisa, ai, porque eu controlo as minhas emoções. Sim, a gente está sendo transformada, mas sem autocobrança, mas com amor e empatia, sabe? É Aham. você ter o amor e empatia. E às vezes, quando a gente consegue ver dessa forma, tipo assim, eu sou tão falha. Quando a gente consegue aceitar os nossos defeitos, a parte, né, do temperamento que ainda está em processo, a gente tem um amor pelo próximo. Então, eu acho que é onde a gente consegue mudar até as pessoas, não mudar as pessoas, porque isso não é o nosso, né, não é o nosso trabalho, né, mudar ninguém. Mas assim, É. o relacionamento Consegue ele se torna mais se leve, relacionar, se exatamente. relacionar melhor. Porque você consegue entender, tipo assim, oh, ok, eu também não sou boa nessa parte. Olha, eu agiria dessa forma. Ela agiu porque é o jeitinho dela, sabe? É. Fica uma coisa mais leve, não perfeita, mas fica mais leve, É buscar né? compreensão, né? E eu acho que Compreensão. e começa mesmo dentro da gente isso, sabe? Uhum. Tanto que é aquilo que você colocou. O que identifica as nossas emoções, o que o sistema límbico, de novo. Isso foi algo que foi desenvolvido desde a gravidez. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar, mas com todos esses outros itens aqui, a gente vai conseguir melhorar. A gente vai Melhorar. conseguir trabalhar, né? O Uhum. próximo capítulo vai falar sobre isso, que daí já entra nos Nas emoções. sentimentos, É. né, de medo, Uhum. de prazer, esses sentimentos. Então, vai falar um pouco sobre isso na parte de aplicar isso, de como que esse sentimento Uhum. aflora, né? Que a gente ainda Sim. está aqui na parte que precede. Então, eu acho que a gente entendendo, a gente consegue, quando a gente consegue parar para pensar sobre a gente vai julgar menos o outro, Com a certeza. gente vai jogar menos pedras, né? Porque foi o que Uhum. Jesus fez. Olha, essa mulher, ela pecou, né? Com a mulher adúltera. Para mim é uma passagem super marcante. Ela pecou, ok, então atire a primeira pedra que não tem pecado. Uhum. E Isso. ele fez naquele momento com que todos parassem para pensar neles mesmos, né? Tipo assim, olha, pensa um pouquinho em você agora. Você está cobrando tanto dessa mulher? Porque a gente cobra tanto das pessoas ao nosso redor, do marido, do filho, É. da filha, da mãe, do pai, das Aquela pessoas ao nosso perfeição que nunca vai existir. não vai existir. E a gente cobra tanto, e daí quando Deus ele dá um para-te quieto, eu digo um para-te quieto, né? Uhum. Na gente, é, aí você é obrigado a parar e dizer assim, peraí, eu também tenho pecado. Eu Uhum. também erro. Eu também aciono as minhas emoções, deixo o gatilho emocional bater em mim. Eu também passo por esse momento de surto que a Sim. gente falou aqui na semana Mas passada, por sim. causa dos hormônios, às vezes. É. Então, assim, quando você para, e eu acho que foi isso que Jesus fez naquele momento ali, sabe? Com aqueles homens que estavam simplesmente julgando, julgando, julgando. A Jesus falou: peraí, para e pensa aí você. Você nunca errou? Você não tem pecado nenhum? Então, se você não tem, então pode apedrejar. E Mas com aí, compaixão, né?
Que a com gente possamos fazer compaixão, isso para não virar um trauma, para não virar o oposto, sabe? Porque eu não sou nada, exato. porque Não, para não é virar com um culpa. mimimi, né? Para não Isso. virar É. Porque autocomiseração, eu acho que mimimi. é isso que Deus faz com a gente. Deus fala: Ei, você é um pecador, mas eu te amo. É, Você, exatamente. você tá tudo erradinho Tá aí, tudo mas bem, você é minha, mas você é minha filha, mas eu te amo, sabe? Então que a gente possa sempre entender que independente do nosso cérebro tá lá, uma formação ainda que tem que trabalhar mais, tem que melhorar a nossa personalidade e tudo isso, mas a gente tem um pai que nos ama e tá nos né? ajudando, então que a gente possa mostrar essa compaixão e amor pelos outros também, né? E essas emoções lá no hipotálamo, elas vão ser transferidas, elas vão Sim, acontecer, porque é uma questão de raciocinar, né? É o sim, nosso raciocínio entendendo a nossa necessidade. Então, vai acontecer. E entrando na parte da personalidade, prima, eu acho assim fantástico, porque eu digo, por isso que a gente pode dizer que a gente é única, né? Porque sim. a personalidade é algo que vem aflorando assim, desde criança a gente vê, meu Deus, eu tenho as duas meninas aqui, né, a Uhum. Stephanie e a Ana Clara, e eu tiro por elas, falo, meu Deus, e lá em casa também, eu e a Ju, né, a Sim, mãe criou do mesmo jeito, vestindo do mesmo jeito, nananã, cobrando as mesmas coisas, e eu também, eu dei a mesma educação, dei o mesmo, mas assim, a personalidade é algo muito visível, muito e que único. e muito único. Por isso que eu digo que quando falar, ah, você é única, e é mesmo, nós É. somos únicas. Deus E de que a uma gente forma pode, e assim, gente, que a gente possa levantar uma bandeira para isso também, sabe? Que às vezes as pessoas querem, vocês querem se comparar com outros. A gente gera, padronizar, né? a Padronizar. gente quer tipo assim, não, mas a pessoa é desse jeito, eu quero ser assim, porque olha ela, aquela comparação, que quando não é nós nos comparando, são pessoas nos comparando, né? Então que a gente possa trazer essa coisa, eu sou única, criada, Deus me criou um ser único, com amor, né? Isso não, lógico, não levando isso como uma desculpa para não ser transformada, mas com compaixão e aceitar, porque isso é tão gostoso quando você tá assim, ó, quando alguém fala, ah, mas a Sofia, gente, Sofia é Sofia, a minha filha. A Nani é a Nani, a Josi é a Josi. Deus fez ela desse jeitinho, né? A personalidade dela. Então, isso porque eu lembro que a Sônia falou uma coisa que eu nunca esqueço, né, na live aqui. Ela falou: vai reclamar com o Criador. Não Você desconta naquele que é? fez. Quando a gente for analisar, o meu marido é desse jeito, reclama com o Criador. Ah, gente, by the way, sabia que o homem até no Cortex é um pouquinho mais lento, tá? Eu falei, Fica a come dica, on. fica a dica. Mas é verdade, porque a gente estudou isso aqui, você sabe? Ó, Aham. ele já apareceu, você falou do homem, aí falou muito verdade. Ó. Estamos buscando uma perfeição que na verdade nunca vai existir. E Sim. detalhe, os homens, a gente viu isso numa das lives anteriores falando da formação e dos hormônios, os homens, eles têm menos hormônios, porque eles têm menos neurônios, eles recebem uma carga hormonal muito grande, Aham. né? Muito grande na formação deles, especificamente em uma certa idade, é uma carga hormonal muito maior que a mulher. E isso acaba matando os neurônios. Então, Sim. quer dizer, eles têm menos conexões, os homens. Então, as gavetas deles são assim, bem centradas. Uhum. Abre uma gavetinha, pensa naquilo, conversa sobre aquilo, Ai, deve fecha. ser bom, né, E gente? aí, super organizado. E a mulher com o fio tudo desencapado, né? Tradição. Fio tudo desencapado. Nós mesmos cansamos da gente mesmo. Tem hora que até eu canso. Não é? A gente vê. Deve ser- Eu tô lendo aqui os comentários. A Lu colocou aqui o mais lindo é que essa maneira é única, foi criada por causa de uma missão única também. Sim. Claro que também não cabe dizer, ah, eu queria tanto fazer o que a outra faz. Ah, eu queria. Não. Gente, Deus tem um chamado diferente para cada uma, em cada área. E eu acho que isso é tão visível. E já vamos falar das sanguíneas, já sanguínea também, as coléricas por Sim. aqui. Mas sabe o que é Ai, mais lindo? Quando a gente vê a nossa imperfeição, o quanto a gente depende de Deus. Porque é, quando você achar que você é perfeito e não precisa ser transformada, você não vai precisar da graça de Deus, né? A gente cria um... Porque o ser humano, ele é assim também, né? A gente tem que ter um cuidado. O ser humano, ele cria uma autodependência, se você não precisa, eu sou bem. Não, é gostoso. Então, quando a gente pode olhar se as nossas imperfeições, a gente entende como a gente precisa de um Deus. Traz a gente até mais próximo a Deus, né? Precisando da graça exato. dele.
E sabe, Então, prima, eu vejo assim que às vezes a gente gera expectativa das pessoas. E as pessoas sim, geram expectativas em relação com a gente. certeza. Por exemplo, e acontece muito com a gente que é mulher. Homem acho que não é tão, nem para pensar nisso. Não, É, não é uma coisa do cotidiano deles, mas a gente conhece uma pessoa e vê a pessoa, ou ouve a pessoa falando, ou vê as ações e vê tudo muito bonito. E aí, às vezes, você começa a conviver com a pessoa, e daí quando você se depara com, meu Deus, uhum, tipo assim, ela tem esse defeito, ela agiu assim, aqui nesse momento. é, E aí, tipo assim, e nessa hora, a nossa tendência como ser humano é, tipo assim, caiu por terra tudo aquilo, mas na uhum, verdade vem lá do bezerro de ouro, né? Da idolatria, da daquela parte idolatria. querer, da gente criar uma, ai, né? Da gente criar uma Uhum. imagem perfeita, a gente busca nas pessoas É, essa imagem. achei algo que vai me satisfazer, E não né? é, Aquela idolatria é isso. Idolatria é você buscar algo que satisfaz aquele que somente Deus pode fazer. exatamente. E as pessoas hoje, eu vejo muito assim, as pessoas hoje idolatram muita gente, idolatram. Eu digo que a gente está cheio de Sim, mini-deuses. Se a gente não tomar tem. cuidado, a gente só assiste o fulano, só escuta o ciclano, só vai na Uhum. pregação do Beltrano. E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque vai acontecer essa, essa essa parte de convivência, quando ela acontece, vai acontecer de a gente dizer, ah, não era, eu não sabia que a pessoa ia pensar desse jeito. Vai Uhum. acontecer, então a gente precisa estar preparado também por conta dos relacionamentos que a gente precisa Com certeza. enfrentar e vivenciar, né? Agora, falando da personalidade de novo, estou tentando puxar para lá para a gente não fugir Ah, do. é. A personalidade ela é um conjunto de traços emocionais, comportamentais e cognitivos. Ela começa a ser formada na gestação. Até a pastora Judith comentou sobre Jacó e Isaú, que estavam já brigando no ventre da Sempre. mãe. Então é algo É, que já vem. E ela é uma combinação de fatores inatos, que é onde entra o temperamento. Temperamento são as tendências, né? A predisposição, que ela faz parte também da personalidade. Né? Então, exato. tudo isso ela já está sendo desenvolvida, ela começa a ser desenvolvida já lá no ventre, né? A forma com que você fala com o seu bebê, a sua gravidez, tudo isso já está trabalhando também na personalidade da criança. Ela já vai estar tendo ali, já está sendo desenhada, né, dentro do ventre da mãe. E é o que acontece. Isso é uma parte é o começo, né? Onde forma a personalidade. Depois, o ambiente, ele vai trabalhar também nessa personalidade, né? Como um exemplo, se a criança já nasce, aquele bebê que já nasce chorando, aquele bebê super agitado, aquele bebê. Isso já é uma parte da personalidade dele. Já é um bebê que você vai para isso. Esse aí não vai ser calmo, não. Então, o calmo você já definiu. Ó, ele não é um bebê calmo. O que, que é? É o sinal da personalidade. Agora, o ambiente com que ele vai crescer, a forma com que o pai, com que a mãe vão tratar essa criança, vai trabalhar na personalidade dele também, Vai, né? Se ele fazer, vai vai mudar, melhorar vai isso, né? alterar, sim. É, Então, se ele crescer num ambiente calmo, ele vai ser um bebê futuramente mais calmo. Ele tem uma predisposição, que é o temperamento, é aquela predisposição de ser um sanguíneo. Mas o ambiente vai determinar a personalidade. Então, a personalidade, ela também, o temperamento, ele também está fazendo parte da personalidade, verdade. né? Da pessoa. E ele Uma vez também. eu levei uma das minhas meninas, a Stephanie, quando pequena, Uhum. no médico, porque ela chorava assim, sem parar. Tinha trocado todas as fórmulas. Gente, era uma coisa assim, eu falei, mas 3 meses chorando, desde que nasceu chorando. E aí eu falei, doutor, eu não sei mais o que fazer, porque a gente já trocou todas as fórmulas, já estava dando fórmula cara que nem podia comprar. Falei, o Uhum. que que eu faço com essa criança? Eu não sei, eu A estava gente tão vai pelo desesperada. físico, né? Já acho que é uma doença, já é o Eu leite. achava, eu É, falava, pensei. não, ela tem que estar com dor de ouvido. Eu colocava a mão no Uhum. ouvido, é dor de ouvido. Daí não. Daí daqui a pouco eu levava ela pra ele, ela deve estar com dor de garganta, só que ela não fala. Ele não tem nada, ela não tem nada. Daí um dia ele falou assim, doutor Renato, mamãe, eu vou falar uma coisa com você. Essa criança tem uma personalidade muito forte, ele falou. Uhum. Então, sempre que ela se sentir desconfortável, ela vai pôr a boca no mundo.
E Uhum. até hoje eu falo, É a forma você dela, é a tem forma dela se a forma comunicar. dela se É? comunicar. Então, a personalidade, gente, um bebê de três Sim, meses, eu parava, quando eu estava andando de carro, ela ficava normal. Quando eu parava no semáforo, ela chorava, 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 porque não tinha o embalo do carro. sim. E eu coloquei minha mãe dentro do carro e falei, mãe, a senhora venha aqui comigo e veja se eu tô ficando doida. Essa menina chora É quando eu isso. paro no semáforo. Então, quer É isso. dizer, aí o médico falou, ela tem uma personalidade forte. Então, são as diferenças que a gente não vai conseguir, como mãe, melhorar no sentido de querer que a criança mude do dia para a noite. Não, A não. gente vai ter que entender e Uhum. saber, e estudar, buscar também, né? Saber como que a Sim, gente vai trabalhar com essa criança sim. para que esse processo aconteça de forma que também não venha trazer traumas, né? É. Porque é a personalidade. E eu vou falar assim, você citando criança, eu vou falar, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado. Ah, porque tudo é TDAH, sabe? Que a gente possa, mães, que ter mais cuidado também nessa área, entender a personalidade do filho e o ambiente que o filho está crescendo, sabe? Exato. Como você falou da Teté, eu tenho o exemplo da minha filha. Quando a minha gravidez, que eu foi assim, né, não achava que ia engravidar pela minha idade, eu tive e eu sou uma pessoa que eu tenho que cuidar das minha ansiedade. Isso é uma coisa minha. Então, assim, eu querendo ou não, resumindo, eu passei para ela a minha ansiedade da gravidez. Então, a Sofia, ela sempre foi uma criança calma, ela nunca foi chorona, ela nunca foi. Mas com o tempo, quando ela começou a ir para a escola, por ser filha única, e eu passando isso para ela, a gente percebeu que ela tinha ansiedade, sabe? A gente falou, nossa, como que uma criança tem ansiedade? Né? Ela não conseguia, sabe? Ela não conseguia se focalizar, ela não conseguia, porque a mente dela estava. O que que é ansiedade? Ela acelera a sua Virada. mente. É. Então as pessoas falavam para mim, não, mas será que essa criança ela é autista ou ela tem TDAH? E aquilo ali por falta de conhecimento, por eu não saber que ela já tinha uma personalidade, por eu não saber que já tinha algo nela ali, né, Deus do ventre, a ansiedade dela, por falta eu até comecei a pensar nessas coisas, mas graças a Deus assim, né, a gente analisando, não tem os sintomas, enfim, deve a parte, quando eu comecei a estudar, e nessa parte eu estava estudando psicologia. Eu falei, não, mas o nosso cérebro ele não é fixo. Eu posso trabalhar a ansiedade da minha filha. Eu Aham. posso, como eu posso trabalhar na minha. E resumindo, muitas vezes quando ela ia fazer os deveres da escola ou pintar, ela odiava no começo. Para mim acalmar, para mim criar um ambiente calmo, sem cobrança, eu sentava do lado dela, enquanto ela fazia o homework da escola, eu estava colorindo. Aquilo estava criando um ambiente calmo para ela, Aham. sabe? Eu comecei a comprar coisa no Amazon de colorir com ela, de quadrinho. Coloquei ela na aula de piano, porque são técnicas que a gente usa que hoje a Uhum. Sofia, graças a Deus, ela não tem mais nenhum problema de ansiedade, ela não tem mais sinais de ansiedade. E que vão Foram melhorar técnicas, o desenvolvimento da criança, o né? desenvolvimento. Eu tive que parar, me autocontrolar, é que a gente fala. Controlei minhas emoções, controlei o meu estresse, controlei a minha ansiedade. Tentei buscar um ambiente calmo, me organizei melhor, sabe? Para que isso melhorasse também o cérebro dela e mudasse também a personalidade dela também. Porque a personalidade dela vem, ela é estressada, ela é ansiosa, tudo isso. Mas isso não é fixo, gente. Tudo isso ela é mutável. Principalmente quando a gente tem a palavra de Deus. E lógico, com muita oração, né? Levando ela, mostrando para ela o quanto ela é amada na palavra. Tudo isso, né? Trazendo uma firmeza para ela. E eu lembrava que ela ia para a escola, ela ficava assim: mãe, o meu cérebro brinca comigo. Ela falou: eu não consigo focalizar porque o meu cérebro brinca comigo. Eu falei: mas você Olha, tem domínio isso sobre o seu cérebro, filha. você vê que ela entendia, ela estava te dizendo, ela estava falando, mãe, Ela não é, sabia. não é um problema meu, eu não, não é que eu não quero, é que eu não consigo, É, né? ela falava: mas mãe, meu Falaram, cérebro play comigo. Eu falei: mas você tem domínio. é. Né? Respira, são aquelas técnicas que a gente falou. Então, tudo isso a gente pode trabalhar na gente e nos nossos filhos também, E né? detalhe, a gente às vezes, prima, a gente acaba, tipo, nas crianças a gente identifica, mas maior de novo, a maior dificuldade é a gente identificar Na na gente, gente e trabalhar na gente, porque a gente pensa sim. assim, não, já é um adulto formado. E não, Não é. eu tenho, eu não tô com esse livro aqui,
Eu tenho um livro que ele é maravilhoso, assim, de uma psicóloga brasileira. Agora eu não lembro o nome dela, mas ele fala A Criança que Está Dentro de Mim. Uhum. Ele é Ah, eu tenho esse livro. você viu que daí até Uhum. é a imagem de um adulto e daí aparece uma criança assim Sim, no contorno. é o nosso E hipolampo lá que tá. então é muito visível que a gente é É, essa criança. E todos sim. os dias a gente aflora essas emoções, coloca essa personalidade em pauta, que muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que acontece, né? É. E os temperamentos? Vamos para os Vamos temperamentos. lá, Meu Deus, vamos aí lá. agora a gente se lascou Daqui a nesse pouco o negócio tempo de tá temperamento. passando, gente. Já deu uma hora já que a gente tá aqui, vamos embora. Então, o Passa temperamento, como eu rápido. já comentei, ele é a parte biológica, né? É aquilo que é uma predisposição, né? Tá lá no nosso cérebro, onde o nosso cérebro ele já teve a predisposição. A amígdala já tá mais, o córtex ainda não tá. Então, é onde tem aquela predisposição para o seu comportamento. E depois vem a personalidade também, vai, a sua predisposição e o seu ambiente vai formar a sua personalidade, né? Aham. Então, Agora é o que eu A Sandra colocou, oba, falar do temperamento. Falei, bora tomar cascudo. Ah, está ligada à genética em forma como o sistema nervoso reage aos estímulos. Está vendo? O Nossa, temperamento é lá a é a parte como o sistema genética. nervoso reage. Tipo, se você é mais calma, o seu temperamento é mais fleumático, mais melancólico. Se o seu sistema nervoso é mais agitado, você é colérico, sanguíneo. Então, essas características surgem desde o nascimento, né? Aquilo que a gente falou, é uma parte biológica da gente. A gente já nasce com esse temperamento, que são as predisposições e cria a nossa personalidade. Então, aqui, esse modelo foi criado por Hipócrates e Galeno, né? São os médicos na época que descobriram esses temperamentos. Sim. O... Assim, e eu acho assim, a parte do temperamento, é, muitas vezes, igual eu falei que quando eu cheguei no banco, né, pela manhã, que a menina me atendeu mal, gente, por dentro eu tava querendo arrancar a espada igual o Pedro e passar na orelha dela de todo jeito, e, tipo assim, resolver. Não, como assim? Você tem que resolver isso? Como eu não Uhum, posso depositar? Como não? Né? Mas daí eu falei assim, ok, eu respirei fundo, tá bom, thank you so much, I appreciate your help, né? Obrigada, muito obrigada pela sua ajuda, eu te agradeço, e virei as costas e andando. Então, assim, eu acho que esse temperamento, ele precisa também da influência do Espírito Santo para que ele seja com controlado, certeza. porque a gente todo dia é desafiado a caminhar pelo nosso temperamento. E meu temperamento, eu tenho sanguíneo, eu tenho colérico e Uhum, tenho fleumático. Então, uhum, naquele momento, o lado fleumático falou mais alto, mas porque também por causa do, eu não quis. Eu estava começando o meu dia, eu não queria o meu dia sim. inteiro, eu não queria estragar o meu dia inteiro. Então, o meu lado ainda estava dormindo, porque estava de manhã, Uhum, cedo, primeira hora do dia. Então, tem tudo isso. Então, o lado fleumático aflorou naquele momento, sim. né? Mas Uhum, quantas vezes, gente, às vezes acontece as coisas de eu chegar e querer trocar um negócio no lugar e a pessoa dizer não, não sei o quê, e daí eu já estou no final do dia, eu já estou o meu limite transbordando e aí aflora o lado sanguíneo. Não, eu não vou sair daqui enquanto você não fizer isso. E sim. ponto final. E acontece. Então, eu acho que essa parte do temperamento é muito difícil de lidar, tanto com o temperamento da gente, quanto com as pessoas. E eu acredito muito sobre o domínio do Espírito Santo, né, prima? Com certeza. Tanto que ela fala no livro, né, e a gente sabe, como você falou, o nosso temperamento, ele muda. E às vezes tem dois, três tipos de temperamento. Então, tipo assim, isso sou eu. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, ó, tem gente que fala, ah, mas meu temperamento é assim, assim. Não. Você não é uma pessoa acabada. Você é uma pessoa que você pode ser transformada e você pode ser dominada, que a gente possa ter isso em mente. Tudo isso que a gente está estudando aqui vai te dar direção para você se autoanalisar, né? Uhum. Que a gente possa parar e falar assim, ok, o meu temperamento, eu peguei o temperamento do meu pai e da minha mãe, né? Que é a parte biológica, que é a parte genética. Ele não tem Sim, para o seu pai ele é sanguíneo, sua mãe. Então a criança ela vai pegar essa parte, é uma predisposição para ela ser dessa forma. E o ambiente vai ressaltar.
Tipo assim, se você cresce a predisposição para ser sanguínea, ela cresce num ambiente turbulado, um ambiente com cobrança, né? Ela vai ser uma sanguínea. Isso ela vai ser. Mas aquilo que a gente falou é uma forma de você se autoanalisar. Isso não é uma definição sua. Isso é uma direção para você entender o porquê que você. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou. Eu às vezes achava que era sanguínea, hoje eu já acho que eu sou colérica, sabe? Por quê? Porque eu sou assim. É porque a gente tem um pouquinho de cada, né, de cada terra, fogo, água, que são aí Sim, determinados os elementos. temperamentos, É. os elementos, então a gente tem um pouco de cada elemento. Eu sempre que Uhum, eu faço os testes de tempo em tempo, assim, sobre temperamento. Eu percebo que essas taxas elas mudam, as taxas de uhum, porcentagem, né? Dizem que não é legal fazer o teste. Primeiro a gente tem que entender o temperamento e trabalhar para depois fazer o teste. Mas na época que eu fiz inicialmente, era bem controlado até. uhum. 27% um, 29% outro, 28% outro. Hoje, às vezes, o sanguíneo, dependendo de como eu tô, o sanguíneo aflora mais, mas outras vezes o fleumático fica mais em alta. Uhum. Mas assim, eu acho que tudo isso o cuidado que a gente precisa ter de controlar, porque nenhum temperamento é ruim. O Não. sanguíneo não é ruim, o colérico não é ruim, porque Uhum. as pessoas odeiam admitir que são coléricas, porque elas acham que o colérico é iracundo, né? Que ele vai Uhum. irar muito mais rápido. Não, o colérico tem E essa parte boa. o colérico tem um grande potencial de liderança, o Uhum. colérico tem um grande potencial de, de, Uhum. de delegar as coisas, de Sim, administrar, um potencial organizacional. Então, sim. eu acredito que a gente precisa somar os pontos que são, Uhum. é, não negativos, mas os pontos que são, como que a gente falaria isso? Que não são as qualidades, Sim. né? Não vou Os falar bons, defeitos, porque né? Porque Deus ele vai te usar dessa forma. exatamente. Exatamente, quando eu fiquei pensando, eu falei assim, meu, eu acho que eu sou colérica, né? Deve a parte, mas o colérico ele gosta de dominar, ele não fala com compaixão. E eu sei que eu sou assim, às vezes a forma com que eu vou falar com a pessoa, parece que eu tô sendo um pouco bruta. Só que pra mim eu tô sendo normal. Então eu falei assim, meu, não, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dominar essa parte. E o meu marido, gente, eu acho que ele é totalmente fleumático. Sabe? Ele é mais calmo, que é o que eu gostaria de ser. Tem uma parte que eu falei, meu Deus, eu queria ser um pouquinho fleumática, sabe? Então, tipo assim, eu tive que pegar essa parte de dominação que o colérico tem, essa parte de falar às vezes sem compaixão, porque ele é um líder, né? O colérico, ele quer ver ele não pensa no problema, ele quer o resultado, ele foca, não, vamos tomar uma decisão. E o fleumático, ele, ai, mas não vai dar certo, mas vamos com calma. Então, gente, às vezes bate o negócio. Então, o que que eu falo assim, Exatamente. ó? Eu oro para Deus, da onde vem a parte da graça de Deus. Eu Graça. falo, Senhor, me dá mais compaixão. Eu, tipo assim, ai, porque eu tô errada, porque eu sou uma Não, gente, isso é o que Deus me chamou para ser. Deus precisou de uma colérica É, para é, ensinar alguma forma, uma colérica que olha só para a solução. Porque já pensou se todo mundo fosse fleumático, todo mundo fosse pessimista, todo mundo fosse chorão? Não daria é, certo. daria Tem que ter um certo. colérico ali, vamos embora. E assim, e na nossa vida é tão engraçado que eu vejo assim, Deus ele é tão perfeito que às vezes ele coloca um colérico, um fleumático junto e um É, melancólico. E você fala, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? melancólico Consegue, com sanguíneo e com vai pro sanguíneo, extremo. sim. Mas é o que dá, é você entender, tipo assim, não, ela é uma colega, ok, eu gosto dessa parte de liderança, de organizado, eu sou muito organizado, meu marido não é organizado, mas eu cheguei em uma parte, tipo assim, a criação dele, Deus fez ele desse jeito. Então a É, gente vem orar e fala, Senhor, me dá sabedoria, porque os nossos relacionamentos não é para agradar nós, mas para agradar a Deus. Num é, casamento, numa amizade, numa liderança, não é o que você quer, não é o que é, você determina, é o que não, Deus quer, sabe? Então, como a gente começa a analisar, trazer pela palavra de Deus, que Deus fala, seja transformado para você entender a minha vontade, que ela é agradável, o nosso casamento vai ser agradável, não perfeito, mas agradável. Porque quando eu é, estudo isso aqui, eu entendo que o meu marido ele é fleumático, a criação dele, o ambiente que ele foi criado era um ambiente muito mais calmo. Tudo isso, eu começo a ver ele e eu vou orar para que Deus nos dê o equilíbrio.
E tem horas assim Exato. que é muito engraçado, que eu tomo a decisão rápida e ele não. Eu saio, respiro, eu falo, gente, ele é assim, deixa ele ser assim. E depois ele volta tomando a mesma decisão que eu tomei na hora. Tipo assim, É. ele demorou 2 horas para tomar a decisão que eu tomei em 5 minutos. Aham. Mas para ele era importante ele ter o tempinho dele. De Para ele pensar, não de era a decisão em refletir. si, não é quem tá certo. Ah, eu vou seguir o que você tá. Não, não é quem tá certo. Ele precisava daquele 2 horas para processar, para chegar na decisão. Exato, Daí a gente, às exatamente. vezes, como mulher, te falei, Acelera eu já tudo. tinha te falado, porque eu já. Não, a gente como mulher assim, ok, ele precisou processar. Isso é ele, isso é o temperamento dele, isso é o temperamento com uma personalidade que foi criada num ambiente mais calmo, com menos cobrança. Porque a gente que é Sim, colérico e sanguíneo, se cresce num ambiente onde tem muita cobrança, gente, é muito. Tudo isso contribui para nossa personalidade, né? Tudo isso vai desenvolver a nossa personalidade. exatamente. Então, Então, é o nosso, é trabalhar no nosso ponto fraco, na verdade, né? A Lu sim, até colocou aqui que maximizar as potências, minimizar as debilidades. Ou seja, a gente vai tentar diminuir aquilo que é um, um, um fator negativo, um ponto sim, fraco nosso, e vai trabalhar nisso para melhorar isso aí, para que a gente tenha o bom relacionamento, o convívio e tudo mais. Até porque, tipo, de novo, né? A gente foi criado por Deus, as nossas sim. emoções vêm de Deus, o nosso temperamento vem de Deus. E se Deus, gente, sabe o que eu penso? Se Deus, ele criou o nosso temperamento, e criou a gente assim, ele sabia qual é, ele criou a gente com propósito, certo? Com certeza. Quando a É. gente entende que ele nos criou com propósito, a gente entende que ele colocou na gente aquilo que a gente ia precisar para cumprir o propósito. Uhum, uhum. É um Então, equilíbrio. Ele é um colocou. equilíbrio. Tudo Então, precisa. assim, a gente vai mesmo ficar desconfortável na hora que a gente vai estar. Eu Uhum. sempre comparo, Confrontada. né? Quando a gente é Sendo confrontada. confrontada assim, tipo assim, ok, você é uma lagarta, mas agora eu vou pegar você, eu vou encapar você, assim, igual uma Uhum. múmia, e vou colocar você paradinha ali, quietinha, dentro desse Isso. casulo, por um tempo de amadurecimento. E você só vai sair dali quando eu entender que você está pronta. E aí, essa parte do casulo, que eu falo sempre, não é confortável. Não é Não confortável. é. Por quê? Porque essa parte é o que nós estamos fazendo aqui todo sábado. Olha só, gente, desvendando a alma feminina. Todo sábado eu tomo um montão de cascudo aqui quando a gente vem fazer o estudo desse livro. Por quê? E cascudo no bom sentido. Na Uhum. verdade, a gente está trazendo, está gerando aprendizado. Ou seja, todas as semanas a gente busca o quê? Melhorar. Não tem outra, Sim, porque a gente não é, a gente é obra em transformação, a gente está sim. em construção. Eu falo que se eu pudesse carregar uma plaquinha no meu pescoço assim, em construção, eu carregava, porque daí eu diminuiria a expectativa das pessoas sobre a minha Uhum. perfeição, sobre a minha pessoa, sobre. E as pessoas iam entender que eu também entendo Todos isso, que nós, eu né? vou errar, mas que eu tenho uma predisposição para querer melhorar, para querer É, acertar, entendeu? E não para querer ser perfeita, porque longe de mim é. querer ser perfeita, porque aí o dia que eu tiver considerada perfeita, eu vou estar no Você estado vai de ser o próprio glória. Deus. Aí já, não, já nem vou estar aqui, né? É, Porque o nível de perfeição vai ser no céu. é. Então, esse dia vai chegar, a gente vai estar em um estado perfeito. Eu Mas gostaria. enquanto aqui é diferente, né? É, eu gostaria de trocar essa palavra perfeição por compaixão, sabe? Que a gente não possa ser. Perfeição é uma palavra tão forte, né? Que a gente busca pra gente colocar na gente, é um peso que às vezes a gente coloca na gente e nos outros, né? Que a gente possa tirar essa palavra perfeição, né? E conseguimos colocar compaixão e identidade em Deus. Porque quando Hum, você tem compaixão e quando você sabe quem você é em Deus, você aceita os seus defeitos, você vê de uma forma tipo assim, ok, eu vou melhorar nessa parte. É uma coisa mais leve, sabe? Que a gente possa entender, tipo assim, os meus defeitos nos trazem mais para perto de Deus. Me ensina que eu dependo de um Deus maravilhoso, que eu tenho um Deus que me ama. Tipo assim, nossa, olha como eu sou tão imperfeita, eu sou colérica, eu sou grossa às vezes na maneira de me falar.
Mas eu tenho Deus que ainda me usa. Eu tenho É, Deus que quer me dar um domínio próprio sobre isso. Eu tenho um Deus que fala, ei, fala um pouquinho mais baixo, fala com mais. O Espírito Santo tá ali. Então, assim, a gente não. Perfeição, gente, é um peso muito grande pra gente. Vamos trocar isso como uma identidade. Veja sua identidade em Deus, sabe? Porque você é filha de Deus, você é criação de Deus, nós somos obras de Deus, sabe? Deus nos criou não para sermos perfeitos, mas para sermos amadas. Então, que a gente possa olhar os nossos temperamentos, a nossa personalidade com compaixão, não com cobrança para a perfeição, né? E tem mais exatamente. um. E tem só uma parte que eu quero citar aqui, prima, porque eu quero ficar também um pouquinho no livro, que ela falou que Aham, é muito interessante, que a gente estava, né, sobre o caráter também, né? Que a gente falou a personalidade, os temperamentos, né? Que o temperamento ele é uma predisposição, com o ambiente ele forma a sua personalidade. E o caráter é a parte nossa, que é a parte ética da personalidade. O caráter é algo que é uma decisão sua, né? Ela através você tem a sua personalidade, os seus temperamentos, mas ela também citou como caráter, porque o caráter também vai determinar também as suas emoções. A- uhum. as- Ela coloca o caráter, ele liga valores, princípios e noções do certo e errado, né? Então aquela parte que você não vou gritar com uma pessoa que eu sei que é errado, né? Errado, Eu não vou é, chegar lá no banco, mas por que que você não, é. é errado. O Ainda seu que seja. caráter, o seu caráter também trabalha na sua emoção. O seu caráter também trabalha a parte do domínio próprio. Ah, porque eu tenho vontade de bater naquela, mas é errado, É. não é? Pode explodir, pode ficar com a Sim, cabeça fervendo, mas não pode bater. mas não pode. Então, tipo assim, ela citou essa parte que eu achei muito interessante. Que o É, caráter, a gente tá mais, porque a pessoa ela é honesta, não sei, mas também a honestidade, ela vai definir a sua emoção naquele momento. sim, Como você vai agir em certo, né, em certas circunstâncias. Isso também influi muito nas nossas emoções e como lidamos com as nossas emoções. Sabe? Um exemplo, porque eu tenho raiva, porque eu não sei o quê. Mas uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem um caráter de Deus, que sabe, né, um caráter bom, ela não vai agir sobre a raiva, ela não vai sair por aí falando com todo mundo de qualquer jeito, sabe? Ela vai exercer um domínio próprio também, sabe? Então, exatamente, ele é, exatamente. sim, e o caráter, se a gente tem o caráter ele é desenvolvido pelo meio social, a educação, a cultura e a religião, tá? Não é somente o caráter, assim, a nossa personalidade, ela é mais no nosso ambiente familiar, né? Aquele ambiente que você está formando, que você passa mais tempo junto. Isso tá. Agora, quando você vai lá fora, na educação, na igreja, a cultura, tudo isso, o mundo em geral, ele também vai Aham, determinar o seu caráter, exatamente, exatamente. sabe? Na verdade, prima, eu acho que assim, isso é bem vias de regra, que muito do que acontece no nosso mundo hoje, a gente justifica no Uhum, temperamento, justifica na personalidade, só que existe um caráter. E isso é o que é nossa maior direcionamento. sim, Na verdade, está me ouvindo? agora sim. É, porque, na verdade, o nosso maior direcionamento vem daquilo que nós fomos ensinados Uhum, a como a gente foi ensinado a caminhar. Então, eu acredito assim que isso vai definir muito das respostas que a gente também entrega no mundo, né? sim, E assim, eu vejo pessoas que têm um caráter excelente, que têm um caráter muito bom, mas que o caráter delas não está assemelhado ao caráter de Cristo. sim, Então, a uhum, diferença entre você ser cristão e uma pessoa que não é cristã é exatamente essa. A diferença é que o nosso caráter, ele precisa estar assemelhado ao máximo coladinho, o máximo possível parecido ao caráter de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele também tinha personalidade, ele também tinha temperamento, porque uhum, ele foi uma pessoa de carne e osso. Mas todas essas coisas, elas eram acionadas de acordo com o caráter dele. o caráter dele, Então, sim. todas as respostas que ele trazia, sempre, por que que a gente vê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda Davi, a gente ama Davi, mas a gente não gosta do adultério de Davi. A gente estuda Davi, a gente ama Salomão. A gente estuda Salomão, ama Salomão,
a edificação do templo é tão forte, Deus falou com ele, Deus foi presente na vida dele, mas a gente não gosta do final da vida de Salomão. Uhum. A gente olha o rei Saul, é tão lindo ele ter sido escolhido, Deus ter tirado ele assim. Não, Deus escolheu. Imagina você ser escolhido por Deus para ser Sim, o primeiro rei de uma nação. Então, a importância que ele teve, mas a gente não gosta do final de do Saul, da vida caráter. de Saul, do caráter. E Uhum. tudo isso que a gente está falando aqui é sobre caráter. Então, a Bíblia inteira vai mostrar um monte de gente que a gente ama. Uhum. Rebeca, que casou com Isaac, que teve aquela espera, é tudo tão lindo, mas aí no final teve aquele problema de favorecer um filho. Um filho, Então, o que é. acontece? Todos os personagens bíblicos, eles vão mostrar pra gente em algum lugar uma falha de caráter, Sim. né? E o que acontece? Qual é a pessoa que não tem falha de caráter para que eu possa me espelhar? A única pessoa que mostra para mim, que reflete na minha vida nenhuma falha de caráter, enquanto esteve aqui no mundo, enquanto foi um ser humano como a gente, foi Jesus. Então, por isso que o nosso caráter, ele precisa, eu acho que a busca pelo aperfeiçoamento, eu não vou nem falar aperfeiçoamento, porque, de novo, a gente vai tirar essa palavra Uhum. perfeição e colocar por compaixão. Então, a busca para que eu tenha, que eu seja uma pessoa que eu consiga ter compaixão e melhorar o meu caráter, a maior busca, ela vem através do meu caráter. E a Sim. pessoa de Jesus é a pessoa que nos dá a base total para que esse É. caráter seja gerado em nós, né? Não, concordo com você. Ele foi um grande exemplo, né? Você falando aqui, eu lembro muito da minha filha, que é de volta a gente falando, né? Porque criança é tão fácil às vezes a gente detectar e mudar Sim, mais. Realmente, sim. a criança, o cérebro da criança, ele é muito mais fácil adaptável do que o adulto. Mas assim, resumindo, como o caráter ele influencia, ele também pode influenciar na nossa personalidade e no nosso temperamento. Porque eu lembro que quando ela ia para a escola e ela não queria ficar sentada, ela falava, mãe, my brain play with me, minha professora não deixa, não quer que eu fique sentada. Eu falei para ela, ó, a sua professora é a sua líder. Mesmo ser eu, mãe, eu entendendo que ela tinha que trabalhar na parte da ansiedade, ela tinha que trabalhar na parte da personalidade dela, ser uma criança agitada. Independente disso, existe a parte de respeito de caráter. A sua professora é a sua líder. Então, o seu caráter, sua personalidade não te domina lá. Vem a parte de liderança e respeito, onde está o nosso caráter. E Jesus nos ensinou isso, né? Hum. A honestidade, o respeito pelo próximo, o respeito à liderança, honrar o próximo. Eu falei, você vai honrar sua professora. Mesmo você não quiser ficar sentado, você senta, respira fundo, acalma o seu brain, né, o seu cérebro. Vamos fazer porque você tem que honrar a sua professora. É um Então eu te, princípio, né? Quando você colocou esse princípio para ela, sim, é um ficou mais princípio. sensível. Até Ficou foi mais bom. até para o controle do emocional dela, Sim, né? porque daí o caráter começa a dominar o emocional. Né? Hum. Ela falou assim: eu tô agitada, mas eu preciso honrar a minha professora. Então, eu domino o meu temperamento, eu domino a minha personalidade, o meu caráter tem domínio aqui também, né? Então, o caráter ele também tá ali trabalhando junto. Nós temos essa parte também, o caráter, o temperamento e a personalidade e a parte fisiológica. Mas o caráter, como você falou, Jesus ele nos deu um exemplo, né? Que a pessoa ela pode ter domínio próprio, ela pode ser tudo isso que você falou. É uma pessoa mansa, o rei Davi, foi, né? Todos esses, mas o caráter não foi trabalhado, Hum. né? Então E é assim, nisso que a gente precisa, né? Nisso que a gente precisa trabalhar. Eu acho que todos os dias a gente tem que procurar ter um sim. caráter assemelhado, né, ao Uhum, caráter de Deus, o caráter de Jesus. Na verdade, essa é a nossa maior busca, né? E assim, a gente já está aqui quase, né, acabando. Eu queria só finalizar também, prima, falando um pouquinho que as emoções que a gente experimenta no mundo inteiro são alegria, raiva, desagrado, uhum, medo, surpresa, tristeza, e outras como vergonha, desprezo, culpa, né? Falando das emoções de uma forma geral, elas são como emoções universais, né? E uhum. acompanham olha, e assim, gente, não dá para fazer cara de paisagem, né? Ainda o livro fala que ela fala aqui no livro. Não dá para fazer cara de paisagem, gente. Eu tento fazer minha cara de paisagem assim. Mas daí, tipo assim, quando a emoção aflora, eu já falo, ai,
E daí a nossa cara, né? O nosso emoji aqui, o Eu seguro a boca, mas a língua, né? Mas o rosto ainda não. mas o rosto ainda não. E daí o nosso emoji acaba sendo perceptível. A nossa emoção, ela vai fluir nas nossas ações faciais, nos Uhum. nossos gestos, É, no nosso comportamento, né? as psico- Fisiológico, né? é, Porque tudo está conectado. a psicologia fala isso de linguagem corporal. E é muito Olha, legal, porque quando a gente estuda isso, às vezes a pessoa tá lá, não porque eu tô bem, mas ela tá assim. Só o fato da pessoa se comportar do jeito que a pessoa se expressa corporalmente, você também lê isso, sabe? é, Isso é muito interessante também. e a gente precisa ter assim, esse cuidado, né? Tipo, de controlar essas emoções. Não controlar, mas cuidar para que a gente não exagere, né? Porque Hum, a gente é um ser emocional. E é sim. lindo e maravilhoso imagina, você poder chorar na hora que você vê algo que te comove, que te Uhum. toca, ter as suas emoções centralizadas em Deus, ter as suas emoções controladas por Deus, e eu acho que por Deus, eu nem digo que controlado por a gente, porque esse controle emocional que a gente busca, ele é um pouco até perigoso às vezes, porque Uhum. acaba que a gente entra naquele mundo de não é, tem uma palavra para isso que agora eu não consigo, inteligência emocional, claro, mas na verdade não é inteligência emocional, é uma outra, um outro termo os coaches usam também, é, que você acaba, tipo assim, ok, eu tô fazendo de conta que tá tudo bem, mas por dentro eu tô querendo quebrar tudo, querendo. Então, assim, existe também o controle que vai ser um controle bom, Uhum. sentido, mas existe o controle que vai ser um controle mau. Tipo assim, nossa, eu queria tanto elogiar, porque a bolsa dela tá maravilhosa, mas só de raiva eu não vou elogiar, porque eu não tenho uma É. bolsa dessa, por exemplo, né? Então, assim, esse controle, ele não pode vir de nós também, eu acho. Não. Esse controle, ele precisa vir de Deus sobre a nossa vida, porque daí a gente vai ter o equilíbrio, que é o self-control, né? No caso, esse, Uhum. esse equilíbrio ele vai ser verdadeiramente de Deus, não vai ser algo que eu achei bom, ou que é bom de acordo com a minha necessidade, com a minha circunstância. É. Então, até nisso, quando a gente fala sobre controle emocional, até nisso a gente tem que ter cuidado. Até Sim. nisso a gente tem que ter cuidado, Uhum. né? É que Para o não nosso virar uma pessoa, uma pedra, né? é, não, mas eu acho que o nosso controle emocional está muito ligado à nossa identidade e à nossa submissão a Deus, É, né? Não é ligado somente em você, ai, porque eu vou agir desse jeito, porque eu tenho que ter, né? Que as pessoas vão pensar isso de mim. Eu não vou falar isso porque vão pensar isso. Não, você é filha de Deus, você é amada, você é imperfeita, mas está em transformação, né? E assim, não ter esse medo de ser você, né? E errou, pede perdão. é, Errou, busca lá, Senhor, me ajuda a melhorar nessa parte. Que a gente não pode vencer, não, porque eu não posso, não, eu tenho que ser isso. Gente, isso não é um peso que a gente está trazendo que não é o que Deus quer pra gente. Deus quer uma exatamente. entrega total. Ei, entrega suas qualidades, entrega os seus defeitos. Seja você, né? Seja única da forma com que eu te criei, mas respeitando com a convivência com os outros, buscando melhorar. E assim, e vai ter erros, a gente vai sempre cometer erros. A parte colérica, a parte sanguínea vai estar ali, o Não fleumático faz que chora falta. do nada, né? É, Isso é coisa, é aquilo que Deus te fez, é a parte única sua. Mas que a gente possa chegar nesse momento de explosão, mas que nós temos a consciência, "Ei, eu não estou honrando a Deus, deve a parte do caráter. Mas espera é, aí, eu explodi, a parte sanguínea, a parte colérica fluiu aqui. Mas eu estou honrando a Deus? Minha irmã, me perdoa, marido, me perdoa, sabe? Então essa parte assim, da gente entender que nós dependemos 100% de Deus, né? E até exato. os nossos erros, a gente devemos honrar Deus quando erramos também, né? Buscando perdão, buscando melhorar. Reconhecer, né? A gente tem que reconhecer. A gente, Sim. de novo, a gente não é perfeito. Então a gente vai errar, vai assumir as coisas de forma que Uhum. muitas vezes elas não são. E sempre voltar atrás. Eu acho que a maior lição, né, é sempre o perdão. A Sandra colocou aqui que todo extremo é Sim. perigoso. E É. realmente, todo Yeah? extremo é perigoso. Então a gente não pode nem 8 e nem 80. A gente tem que ter o equilíbrio. Eu falo que a palavra-chave
em todos os assuntos que a gente fala, que a gente aprende, é o equilíbrio em É o tudo, né? equilíbrio. Ah. Vamos finalizando. Primeiro, não sei se você tem alguma consideração que você gostaria de deixar aqui, porque o nosso horário se avançou. A gente pensa que não vai dar conta, daí olha só, a gente já Bem passou da assim. bênção, mas é bênção. Graças a Deus a gente conseguiu cobrir todo o capítulo. E o capítulo da semana que vem, gente, do livro, vai falar sobre. Nós estamos, para quem chegou por aqui, a gente está fazendo o estudo desse livro aqui, ó, que é Uhum. o Tesouro das Emoções, Desvendando a Alma Feminina. Tem sido uma grande bênção, é da psicóloga Judite Alves, né? Doutora Judite Alves. E a gente vai aprender na semana que vem, no capítulo 9, sobre medo, tristeza e culpa, né? E são sentimentos bem que afloram de uma forma que a gente muitas vezes nem percebe. E eles Sim. acabam invadindo e tomando conta de tudo aí. Então a gente vai saber aprender como lidar e tudo mais. Então tem bastante coisa ainda pela frente no livro. A gente tem ainda alguns, são 13 capítulos, a gente está no oitavo. Mas não deixa de perder essa série de lives, ela tá salva aqui no Instagram e tá salva também no nosso YouTube, no nosso canal de YouTube do Safe Place lá. Então você pode, se você não assistiu ainda, não teve, você pode começar a assistir, né, na ordem do livro mesmo, e vai te dar o estudo completo, assim. E semana que vem a gente vai estar aqui melhorando, porque a gente precisa melhorar. Eu falo que é o macaquinho põe a mão aqui, põe a mão aqui, né? E a gente vai melhorando. Prima, eu quero te agradecer, Nani, por Imagina. você estar aqui com a gente, por você abrir o seu tempo aí, parte da sua agenda para nos atender, né? E antecipadamente acabamos tendo aí uma mudança de agenda, mas te agradeço muito por você estar aqui, por você se disponibilizar tipo assim, eu tenho certeza que é só o começo de tudo que Deus vai fazer na sua vida em relação a te Amém. usar, né, para nos ajudar a ser mais instruídas, mais construídas também em todas as áreas que a gente precisa. É, não sei se você tem alguma consideração final Não, aí. só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. É uma honra, sabe? O Safe Place é uma bênção. Que pena que eu moro longe, né? Tô aqui longe de vocês. Se eu É, estivesse mais perto, com certeza ajudaria mais. Mas não, assim, mas tá bem. agradeço por você não ter esquecido de mim, sempre estar ali lembrando de mim. E assim, eu tenho aprendido demais, gente. Assim, esse livro tem sido com a irmã Judite, que possa trazer o número 2, o livro 2. Será que ela não tem o Vamos ver. próximo? Porque é É, uma bênção a gente ter isso, sabe? A gente entender aquilo que a palavra de Deus fala, né? A gente destrói por falta de conhecimento. E é um livro que está nos trazendo tanto conhecimento que nos edifica, edifica os nossos lares, né? Que possamos cada vez mais ser transformadas, únicas em Deus, né? E assim, e que a cada uma de nós aqui, quando a gente entenda isso, não venha como uma cobrança, mas entenda a nossa essência, aquele cuidado que Deus tem de criar cada um de um jeitinho diferente, né? E cada um é, para Deus é especial e a gente possa respeitar e amar mais os outros, né? Então esse livro está trazendo muito isso para mim e agradeço pela oportunidade, foi uma boa escolha que você fez. E que Deus vai abençoar muito mais ainda o Safe Place e cada menina, cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que está acompanhando, que seja transformada. amém, amém. A gente vai sendo, né? De glória em glória, a gente vai sendo transformado. Vamos fazer a nossa foto de coraçãozinho Bora. para a gente poder registrar aqui na capa da live depois. E aí eu quero fazer uma oração final pela sua casa, agradecendo também, Amém. né, por Deus ter te dado assim. Eu sei que sempre foi um sonho seu de fazer essa faculdade de psicologia. E eu acredito que Deus, ele ainda tem muito mais para realizar na sua vida. Eu Amém. acredito que é só o começo, né, desse sonho, é uma pontinha do iceberg, como a gente fala, é só o começo. Eu sei que Deus vai te levar a lugares de cura, de libertação Amém. né, na vida de mentes que estão cativas, que estão perecendo por falta de entendimento, porque na verdade não é a gente precisa entender que temos uma necessidade de melhorar todos os dias, né? Uhum. E a gente vê pessoas que precisam muito dessa ajuda, desse amparo, dessa palavra branda, dessa palavra que vai construir ao invés de destruir, e que muitas vezes nem nós mesmas tivemos, mas que Deus colocou a gente nesse caminho, para que agora a gente possa entender e passar essa palavra também para Amém. outras pessoas, né? Que Deus te colocou nesse caminho. Então, vou Amém. fazer essa foto de coraçãozinho. Meninas de casa, tira a fotinho, por favor.
É o momento mico. Pronto, acho que já deu, né? Vou ativar de volta os comentários, prima. E aí, aqui. E aí a gente vai. Eu quero estar orando, então, agradecendo a Deus pela vida da irmã Judite também, que, né, que tem sido tão usada como instrumento nas mãos de Uma Deus através bênção. desse livro, né? Você que está no Brasil, gente, se você pode ter acesso, resgata aí, compra o seu livro, porque em todo o tempo você pode estar voltando nele e ler sobre aquele tema que você está precisando ser trabalhada, que você sente necessidade de melhorar, entendeu? Então, é um arquivo, esse livro é um arquivo de coisas muito boas aqui, de estudo, né, de conhecimento, na verdade, um arquivo profundo de conhecimento, tá bom? Desativa primeiro. Ah, já tinha desativado, Aninha? Agora acho que não sei se esse comentário dela é antigo. Já desativei os comentários já. Não consegui porque tinha os comentários. Ai, vamos fazer a foto de novo então, gente. Tá bom. Vamos desativar os comentários. Bora, vai. Tá sendo um quadrado aqui, vamos embora. Ah, o propósito é aprender a fazer Eu tenho coraçãozinho, que viu? aprender, viu? Quem sabe na próxima eu vou ficar praticando antes. Essa mulher não Ai, sabe nem certo. fazer um coração, gente. Que é isso? Ai, que bom. Deu certo, deu certo. Então tá bom, meninas. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Obrigada pela vida da Nani, Senhor Jesus, que disponibilizou esse tempo, Senhor, que esteve estudando sobre tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que dentro dela, Senhor Jesus, o Senhor falou com ela, o Senhor já ministrou primeiro na vida dela para que ela pudesse ministrar nas nossas vidas. E eu te agradeço por ela se posicionar, se disponibilizar, colocando, Pai, a vontade dela e o desejo de alcançar outras vidas também, Pai. Eu te peço que o Senhor possa cobrir a casa dela com teu sangue, guarda a vida da Sofia, do Sérgio, guarda a vida da Nani, Senhor. Usa a vida dela, Senhor. Em todo o tempo eu te peço que o Senhor possa ser canal de bênção através da boca da Nani, que ela possa ser ponte, Senhor, conectando mulheres, conectando pessoas, ajudando vidas, Senhor, tratando, Senhor, trabalhando em todas as pessoas que vão chegar até ela, Senhor, porque nós sabemos que existe um propósito de o Senhor ter colocado ela nesse caminho, nessa faculdade, nesses estudos, de o Senhor estar trazendo para ela, Senhor Jesus, esse conhecimento, Senhor, esse conhecimento que é acoplado, Senhor, a todo conhecimento que é buscado na tua palavra, Senhor Jesus, por ela, vai trazer, Senhor, um grande impacto, Senhor, em outras vidas. Por isso eu te peço que o Senhor sempre guarde a vida dela. Usa ela com sabedoria, Senhor. Usa ela com inteligência em todo o tempo, como o Senhor já tem usado, Pai. E que ela possa, Pai, em todo o tempo, sempre lembrar que existe um propósito maior, um propósito em que ela vai alcançar, em que ela está trabalhando para alcançar, e que ela nunca desista desse propósito, Senhor, que nada venha atingir, que nada venha desanimar, que ela possa ser guiada pelos teus passos, Espírito Santo, em todo o tempo, em tudo que ela fizer, e que a tua voz, Espírito Santo, seja a voz que venha ecoar, Senhor, juntamente com todo o conhecimento humano, juntamente com toda a inteligência, que haja sabedoria de Deus, que haja inteligência, Senhor, da tua parte também sobre a vida dela. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada. Ei, Deus abençoe. meninas! Obrigada por todas vocês que ficaram aqui com a gente. Helenzinha, do começo ao fim, ó. Desejo uma boa recuperação para você. Prima, thank you so much. Que Deus te Imagina. abençoe. Obrigada a Tamo você. junto, tamo junto. Até a próxima Vambora. live, até semana que vem. Tchau, Tchau, Deus minha querida. abençoe, viu? Deus abençoe.